Cara, se você se sente uma pessoa imatura emocionalmente, é muito provável que você não tenha plena ciência aí de como é que funcionam os teus processos mentais e as tuas emoções. Não saiba exatamente o que fazer, como lidar, como agir com eles. E justamente por isso se torne refém ou tenha uma postura passiva diante das tuas emoções. Meu nome é Aline, eu sou psicóloga e eu tenho esse canal aqui no YouTube e um perfil no Instagram para te ajudar a se tornar uma pessoa mais madura. Já tenho alguns vídeos aqui no canal falando sobre maturidade, mas não custa repetir. Maturidade aqui nesse contexto é a tua capacidade de alcançar o teu potencial de desenvolvimento e de crescimento. Mas antes de você conseguir alcançar esse potencial, você precisa saber a ferramenta com a qual você está trabalhando, né? Como é que funcionam as tuas emoções e a tua mente de uma maneira geral. Não existe maturidade sem autoconhecimento. Porque pra gente desenvolver todo esse potencial, pra gente conseguir crescer, a gente precisa saber trabalhar muito bem com a nossa ferramenta, com a nossa mente. Além disso, claro que durante essa jornada aí, né, de descobrir o teu potencial, de conseguir alcançá-lo, você vai encontrar alguns obstáculos previsíveis que vão ser da vida ali, né, situações que vão acontecer que você não esperava, mas alguns deles são previsíveis. Eles dizem respeito aí a alguns processos mentais que estão ali para tentar te proteger, mas a depender da situação pode ser, para usar um termo técnico aqui, desadaptativo, né? Pode ser não exatamente o melhor que você pode fazer naquela situação. E desenvolver autoconhecimento pode te ajudar, inclusive, a descobrir que obstáculos são esses e qual seria a melhor forma, então, de lidar com eles. Antes da gente falar de autoconhecimento propriamente dito, vamos entender primeiro o que é conhecimento. Para isso, a gente precisa entender que existem dois níveis de conhecimento, digamos assim. O primeiro nível, que é aquele de ter ciência, de saber que existe, e o segundo nível, que é do entendimento. É quando a gente consegue compreender aquela situação de uma maneira mais ampla. Bom, se tratando agora de autoconhecimento, existem 4 etapas que a gente chama assim, né? 4 etapas do processo de mudança de um comportamento. Talvez facilite você entender essa noção e essa diferença entre ter ciência e ter entendimento. A primeira etapa desse processo de mudança de comportamento diz respeito a você nem saber que não sabe alguma coisa. O famoso nem sei que não sei. A segunda etapa desse processo é você saber que não sabe de alguma coisa. Então, sei que não sei. A terceira etapa é a parte em que você sabe que sabe. Então, eu tenho noção de que eu sei aquilo. E a quarta etapa, a etapa que você nem sabe que sabe. Eu vou te dar um exemplo para ficar mais prático aqui. Vamos imaginar o processo de aprender a dirigir. Quando a gente é criança, e a gente de repente não teve tanto contato assim com o carro, a gente nem sabe que não sabe dirigir um carro. A gente não tem contato, não sabe como é que são aquelas coisas. Pra gente é indiferente. Mas quando a gente vai crescendo ali e vai percebendo que existem algumas pessoas que dirigem, outras pessoas que não, a gente começa a entender que, poxa, então eu não sei dirigir. Eu tenho essa consciência que eu não sei dirigir. A gente sabe que aquilo é uma habilidade, que aquilo é uma possibilidade de ser aprendida, mas a gente não domina esse conhecimento. A terceira etapa é o sei que sei. Seria o processo em que a gente estaria então na autoescola aprendendo a dirigir, em que a gente precisa passar cada etapa da direção pela nossa mente de uma forma muito detalhada, como pé esquerdo, aperta totalmente a embreagem, passa a marcha, solta a embreagem até a metade, acelera com o pé direito, vai soltando um enquanto aperta o outro e assim por diante, e depois como é que vai passar a segunda marcha. E para parar o carro, poxa, mas tem que lembrar da embreagem, senão o carro morre. Todos aqueles processos mentais ficam passando pela nossa mente quando a gente está aprendendo a habilidade de dirigir. Até que chega um momento, quando esse conhecimento está muito bem sedimentado, que a gente nem sabe como a gente faz aquilo. A gente simplesmente aperta a embreagem e aquele conhecimento está automático. Essas etapas, elas exemplificam bem o que é o entendimento de uma coisa e o que é ter ciência. Quando você está na etapa que você sabe que não sabe, por exemplo, você pode ter ciência, é o primeiro nível ali do conhecimento. Mas quando você está na etapa do que você sabe que sabe, até nem sabe que sabe aquela habilidade ali, você já está na parte do entendimento de como a coisa funciona. Isso serve também para a gente entender os nossos processos mentais. Muitas das vezes a gente age, faz coisas e se emociona ali, nem sabendo que a gente está fazendo aquilo, tendo a mínima noção de como é que as coisas funcionam. E algumas vezes a gente sabe, mas a gente não sabe como mudar. Geralmente nesse momento que a gente procura terapia. Então eu sei que esse comportamento está inadequado, eu sei que isso daqui está me fazendo mal, mas como é que eu mudo isso? Que alternativa que eu posso encontrar? E como aplicar essa alternativa? Ou até mesmo, você sabe qual é a alternativa, você sabe o que você deve fazer, mas o como, a mudança, ela não está fluindo. Na prática, a teoria está sendo outra.
Tá, mas então como é que você pode desenvolver mais autoconhecimento? Eu separei aqui 3 pontos para te ajudar nessa construção aí de uma forma mais generalista, mais autônoma mesmo. A primeira delas é você ter uma noção básica ali de como é que a tua mente funciona, como é que a mente de todo mundo funciona e a tua também vai estar dentro desse modelo. Eu falei, acho que até no vídeo anterior, no vídeo da semana passada, só você voltar e ver qual foi o último vídeo que eu postei antes desse, sobre uma premissa evolutiva do nosso cérebro muito importante, que é a premissa da sobrevivência. E isso é um conceito bem interessante de você ter em mente para entender todas as escolhas que o teu cérebro vai fazer ali de forma autônoma para você. Como o cérebro ele está preocupado com a nossa sobrevivência, né? Essa é a principal ocupação dele ali. Ele começou a perceber que quanto mais previsível são as coisas e quanto mais a gente consegue poupar energia, mais vivo a gente se mantém. Então essas também são 2 outras premissas bem importantes para o nosso funcionamento. Então a preocupação é manter vivo, manter-se adaptado da melhor maneira ali àquela situação, mas para isso, quanto mais previsível for a situação, quanto mais você souber antes o que fazer e quanto mais energia você conseguir poupar naquela situação, então não incutudo sempre, o tempo inteiro, melhor vai ser. Para isso, dentro dos nossos processos de aprendizagem, o nosso cérebro desenvolveu ali programaçõezinhas. Então toda vez que a gente, com o nosso arcabouço genético, temperamental, de personalidade, se relaciona com o ambiente, com as experiências de vida que a gente tem ali, a gente gera uma aprendizagem. Em algum momento da tua vida, por exemplo, você aprendeu que determinada mulher é a tua mãe, determinado homem é o teu pai, que você tem uma rotina a seguir. Então você acorda tal hora, se arruma, come, vai pra escola, volta, almoça, estuda, brinca, dorme tal hora. A gente vai desenvolvendo todos esses processos aí de aprendizagem e a gente vai guardando, minha rotina agora é essa, esse é meu pai, essa é minha mãe, o mundo funciona assim, pessoas mais vão pra cadeia, quem infringe as regras é punido, tudo isso a gente vai guardando, a gente tem um entendimento, um conhecimento sobre tudo, a gente vai nomeando e gravando essas informações. Para que a gente consiga poupar energia, algo que é importante para o nosso cérebro, a gente só vai reproduzindo esses conhecimentos que a gente tem. Então a gente vê ali uma situação perigosa, a gente sente medo, a gente corre, foge dela, por exemplo, se for algo que você tiver aprendido. E reproduzir esses conhecimentos que a gente tem gera muito mais previsibilidade e poupa muito mais energia. Porque imagina se toda vez que a gente se deparasse com a nossa mãe, a gente tivesse que construir um conhecimento de que aquela pessoa era a nossa mãe. Ia ser muito custoso, perder tempo, energia mental da gente, nada previsível, chance da gente morrer, segundo o nosso cérebro. E mais uma vez, na tentativa de poupar mais energia, o nosso cérebro, ele não grava na nossa memória como foi esse processo de aprendizagem. Ele guarda só o resultado. Então vamos supor que você estava uma vez, muito novinho, caminhando ali para um matagal e você se deparou com uma cobra. E aí você teve medo e saiu correndo. O nosso cérebro, ele vai gravar a informação do medo. É isso que ele grava, porque dessa forma fica bem mais objetivo ali, e aí talvez você tenha associado. Toda vez que você vê o matagal, você tem medo. E aí você age de acordo com aquele medo que você sente. Você já vai associando ali, poxa, pode ser que tenha cobra, já vai, trazendo toda essa previsibilidade e você já se mantém mais seguro nessa situação. A questão é que a gente aprende o que a gente tem de aprendizagem ali, essas programaçõezinhas, esses conhecimentos, em uma determinada situação, e nem sempre as situações seguintes que a gente vai viver vão ser iguais a essa. Ou seja, nem sempre a aprendizagem, o conhecimento que a gente sedimentou nessa situação vai servir para diversas outras que a gente vai passar na vida. E aí o comportamento que a gente aprendeu ali passa a ser desadaptativo. Geralmente é aí que surge um problema psicológico, uma questão mental. E aí que entra essa pergunta que a gente dentro da terapia se faz bastante. Quais são essas crenças, esses conhecimentos, essas aprendizagens que você tem? Que você tem a respeito de você mesmo, das outras pessoas, do mundo, do teu futuro. Você tem noção de como é que é a tua leitura de mundo? Quais são os óculos que você utiliza ali para se relacionar com as coisas, para interpretar os fenômenos? Não é algo fácil da gente perceber, mais uma vez, o nosso cérebro ele guarda o resultado, a emoção ali, o comportamento gerado, e não esse processo de aprendizagem, e a gente só ativa esses conhecimentos quando a gente precisa. Quando a gente é estimulado dentro da terapia, é algo que a gente estimula bastante, Ou quando a gente se depara em uma situação em que a gente precisa
precisa acionar a resposta que a gente já sabe que aquela situação ali tá pedindo. Para isso, seria bem interessante você fazer aquele registro dos pensamentos diários. Eu já falei aqui também em outras situações. Mas ao longo da tua semana, do teu dia, você pode ir anotando ali quais foram as situações que te aconteceram, as situações de maior emoção ou daquela emoção que você lida menos bem. Qual foi a situação? No que é que você pensou a respeito daquela situação? O que é que você sentiu? Então, que emoção que aquilo te gerou, que geralmente é o teu foco, teu alvo ali, e como é que você se comportou? O que é que você fez diante dela? Esse registro vai começar a te dar um padrão de funcionamento. Você vai começar a perceber que em determinadas situações geralmente é isso que você pensa. Provavelmente esse é o conhecimento que você tem ali a respeito das questões da vida. Essa coluna que você preencheu ali em pensamento diz respeito ao conhecimento que foi sedimentado lá atrás, enfim, alguma situação aí que não é essa que você está vivendo agora. Agora você só está reproduzindo. Isso já te dá uma base para perceber qual é o teu viés de mundo, da onde é que você parte para se relacionar com as coisas que estão acontecendo aí ao teu redor. Fazer esse registro e se dar conta dessas tuas crenças, então quase que aplicar esse conhecimento do primeiro ponto aí que eu te trouxe, esse segundo ponto para você desenvolver mais autoconhecimento. O registro de pensamentos diários, gente, é uma ferramenta muito importante para o autoconhecimento, quase que indispensável. Isso porque a gente tem ótimas evidências de que o monitoramento, ele gera muito resultado terapêutico. Então você conseguir monitorar esses pensamentos vai te dar mais chance ali de você realmente se dar conta e aprender essas crenças. Terceiro ponto é você entender como é que as emoções funcionam dentro do nosso corpo e, melhor ainda, como é que você tem lidado com elas. Não na semana que vem, na próxima, vai sair um vídeo aqui bem legal, bem interessante sobre essa questão de como é que as emoções funcionam no nosso corpo. Então deixa aí anotado na agenda, daqui a 2 semanas vai ter um vídeo um pouco mais aprofundado sobre isso. Mas só para te dar um lampejo ali, um gostinho, para já ir aplicando mesmo esse conhecimento na tua experiência pessoal, é importante que você saiba que as emoções, elas estão associadas àquela função evolutiva do nosso cérebro de sobrevivência, que ela é bem importante. As emoções, elas fazem com que a gente consiga processar de forma rápida as informações que estão no mundo. Então imagina, a gente tá aqui, esse filtro, esse arcabouço aqui de processador de informação, acontece alguma coisa e geralmente quando essa coisa acontece, a primeira parte do nosso cérebro que processa isso que aconteceu é essa parte mais emocional. Isso faz com que a gente consiga ter um gatilho de ativação comportamental mais rápido. Por isso que é tão importante para nossa sobrevivência. Quando a gente sente medo, por exemplo, a gente tende a agir mais impulsivamente, de uma forma mais rápida. Isso garante a nossa sobrevivência. E é justamente por isso que toda emoção nossa tem uma função. Toda emoção, ela vai ser importante para poder ativar determinado mecanismo, para fazer você se comportar de uma determinada forma, entender ali, ter um entendimento diferente e melhorado sobre a situação que você está passando. Entender a função das emoções também é um outro ponto bem interessante, bem importante mesmo. E aqui no canal tem uma série de vídeos falando sobre como lidar com determinadas emoções. Tem até uma playlist aqui, você pode dar uma conferida se você quiser. Mas pra gente entender isso de uma forma mais prática, eu quero te apresentar aqui a metáfora do vulcão. É uma metáfora que a gente utiliza com crianças geralmente, pra gente poder entender como é que a emoção é ativada dentro do nosso organismo. A ideia é que a gente entenda que, assim como um vulcão entra em erupção e ele passa por algumas fases até transbordar mesmo, o mesmo acontece com as nossas emoções. Então, a gente precisa entender e balizar quando é que a gente começa a se sentir de uma determinada forma, quando é que essa questão vai aumentando, até a gente estourar e fazer alguma medida mais drástica ali em relação a essa ativação emocional que a gente teve. Para isso, a gente precisa ter um alto grau de percepção de como é que aquela emoção se desenvolve no nosso corpo. Isso vai requerer tempo, dedicação, para você tanto se lembrar das situações que você viveu e de repente perceber ali sinais, gatilhos de que a emoção estava sendo ativada de uma maneira mais forte até você ter estourado. E até nos momentos ali, nas situações, quando você perceber alguma alteração talvez no teu corpo, já seja tarde demais e aí você já tá na tampa daquela emoção. Mas você pode perceber ali, sei lá, um pensamento que geralmente te vem à mente quando você tá mais ansioso ou quando você tá mais triste. Perceber esses sinais vai ser super importante para você conseguir intervir de forma antecipada naquela emoção, quando ela vai te prejudicar, quando ela não vai ser adaptativa ali pro teu ambiente. Fica atento, quando você começa a fazer uma leitura ali da situação, da qual você
você não tem dados suficientes para corroborar para aquela tua tese, para aquele pensamento inicial, provavelmente você pode ser aí atingido por uma emoção mais intensa, porque vai estar ali associada a uma aprendizagem que você teve anteriormente e que pode te puxar para esse lado. Eu posso trazer aqui para o canal também alguns vídeos falando sobre estratégias de regulação emocional, estratégias para a gente intervir ali em loco quando a emoção for ativada, o que é que a gente pode fazer para melhorar isso. Me conta aqui nos comentários se vocês querem vídeo sobre isso, tá? Posso trazer aqui depois. Pra gente desenvolver autoconhecimento, tem muitos outros passos aí, né, que eu poderia trazer pra vocês. Bom, tem muito mais coisa que eu poderia trazer aqui, né, pra gente falar sobre autoconhecimento. Mas esses 3 passos já podem te ajudar aí a começar pelo menos um pontapé inicial rumo a mais autoconhecimento na tua vida. Então, primeiro, teve esse entendimento aí, né, sobre como é que a nossa mente funciona, sobre essas programações. Saiba que você tem um viés. Você sempre está enxergando o mundo ali com as lentes de um óculos específico que você foi construindo ao longo da tua vida. Depois, faz um registro das situações e de como é que você pensou, se sentiu, se comportou nessas situações, que isso vai poder te ajudar a perceber que óculos é esse, que viés é esse que você tem, como é que você enxerga e se relaciona com essas situações. E por último, começa a perceber essa gradação das emoções dentro de você. Olha para as situações que já aconteceram diante de determinadas emoções, foca naquelas que você tem mais dificuldade, olha para as situações que podem acontecer. Se alguma outra situação começou a te gerar esse tipo de sentimento, começa a tentar perceber quando ele começou a se formar, antes da tampa estourar. Espero demais ter te ajudado com esse conteúdo. Mais uma vez, me deixa saber aqui se vocês querem algum vídeo aí que fale mais sobre essas estratégias de regulação emocional. Eu te vejo na quarta que vem aqui às 18 horas com mais um vídeo. Um abraço e até lá!